Você vai fazer o Enem 2019? Já está preparado? Sabe desenvolver uma boa redação? Como começar? O que não fazer numa redação? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e diversos outros que afligem os nossos desesperados do Enem. Então, eu pedi que o pessoal mandasse as dúvidas de última hora lá no Instagram. E você que ainda não segue no Instagram, segue aí embaixo. Vai estar aí na descrição, não só o meu, como também o do professor Daniel. Ele que é formado em letras na USP há mais de 2 décadas e já está aí trabalhando com preparação para vestibulares e Enem há mais de 19 anos. Para começar, o pessoal perguntou bastante sobre redação, você está vendo aí na tela esse monte de dúvida que o pessoal tem e a gente trouxe o professor para falar um pouquinho da redação para a gente. Isso, Vitor. Prazer estar aqui, prazer inenarrável estar com você, estar com vocês aí, todos. O Enem está aí, né, gente? O Enem chegou, a gente brinca, chegou a hora da vitória. Mas o que acontece? A gente tem toda essa questão da redação, do que fazer, começa por onde, faz o que? A redação primeiro ou a prova primeiro, eu respondo questões, o que eu faço? Essa prova é uma prova de resistência. Leitura, 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 ela é cansativa, a redação também é assim. E aí, o que eu falo sempre? Uma dica bacana você tem de se sentir bem. O que você se sente bem? Fazendo a prova primeiro ou fazendo a redação? Porque veio uma dúvida assim, o que eu faço? Começo por onde? Tem gente que prefere começar pela redação, que aí ele está descansado, Então algumas pessoas às vezes, a redação, você está lá cru, tranquilo, no início da prova. Se você achar isso melhor, ok. Mas de repente também tem gente que gosta de olhar a prova, olha lá a redação, o tema, vai mastigando aquilo ao longo da prova, vai pensando, fala, eu posso ir por esse caminho. Às vezes pode ter alguma questão no meio da prova que serve de subsídio para a argumentação. Tem tudo isso também que a gente pode fazer. Então tem gente que prefere no início, tem gente que prefere no fim. Tanto faz. O que você precisa ficar atento é o quê? Tempo. A gente tem 3 minutos para cada questão e a gente tem 1 hora para redação. Então a gente precisa se controlar. Se você perder, olha só, perdeu 1h20 na redação. 1h20, o que isso quer dizer? 20 minutos a mais ali. E aí se cada questão tem 3 minutos, são praticamente 7 questões que não vai dar tempo de ler. Então a gente tem essa organização de tempo. Se a gente não se organizar, a gente perde a prova, a gente perde o ano. Sim, e é muito legal você falar disso do se sentir bem, né, professor? Porque às vezes depende muito do tema da redação também, né? Por exemplo, eu fiz o Enem algumas vezes aí já no meu currículo e eu não sei te dizer ao certo se eu começo sempre pela redação ou pelas questões ali que a gente tem que responder que são objetivas. Eu acho que depende muito da questão do tema da redação, porque se é um tema que você está preparado, aquele tema que você treinou algumas vezes, às vezes você se sente bem já fazendo, porque é aquilo que está na tua cabeça, ou você prefere fazer as questões e tirar alguns ganchos das questões que ele te dá ali durante todo o desenvolver da prova, né? Isso. Porque alguns temas a gente pode ter mais facilidade ou mais dificuldade, a gente pode ter uma intimidade com ele, a gente já leu alguma coisa ou fez algo mais próximo. Tem tema que é muito distante e que pode causar uma maior dificuldade. Então você fala, eu vou tentar, às vezes, encontrar algum conhecimento para isso. E aí, dentro dessa lógica, dentro da ideia da redação, que é um dos grandes terrores dos candidatos, dos jovens, o que acontece? É um treino, a gente precisa treinar antes. Porque senão não adianta a gente... como é que faz uma dissertação? Não adianta eu olhar como é que faz sem ter feito nenhuma, sem um professor corrigir, alguém olhar, ler em voz alta a sua redação para você. É como você pegar um manual de natação e aí ler e fala, puta, aprendi a nadar, me joga no meio do mar que você vai afundar, vai morrer. A redação é a mesma coisa. É uma dissertação, na verdade, qual é a estrutura dela? Que as pessoas falam, como é que eu faço uma boa redação? É uma dissertação argumentativa. O que acontece? O Enem quer que a gente resolva um problema. Aí você fala, putz, vou ter que resolver um problema social, os políticos não resolvem, eu vou resolver. Não, gente, o Enem imagina que a gente tenha entre 16 e 20 anos. Alguém com 16 e 20, ele não tem um grande conhecimento político, histórico, econômico, social, Mas o que ele quer de nós? Ele quer saber se a gente consegue ter uma opinião. Ele quer saber se a gente consegue ler lá a proposta. Aí tem um tema, se a gente consegue entender o tema. E aí dentro do tema, a gente cria uma tese, um ponto de vista.
seja, neste ponto de vista, o que vai acontecer? Ele quer saber se eu consigo ter argumentos para sustentar aquilo. E aí eu dou uma solução para aquele problema. Porque a grande questão é, a gente tem que dar uma solução para o problema. A dissertação argumentativa é o quê? A gente tem que solucionar um problema. Então vai ter um problema social e a gente precisa resolver isso. De que maneira? Com argumentos, dando uma solução e explicando. E é sempre algo social. Sim, é realmente isso que a gente tem que entender na hora de fazer a redação. Começo, meio, fim, saber introduzir o assunto, saber argumentar para no final solucionar. Então agora que a gente sabe o que o Enem quer da gente na redação, o que a gente não pode fazer numa redação, porque a gente também sabe a quantidade de pessoas que acabam zerando, né? Então o que a gente não deve de maneira alguma fazer numa redação para não perder ponto e também para não zerar a redação, professor? Isso, essa questão é importante também, Vitor. Por quê? A gente não pode usar uma linguagem coloquial. Né? A gente é avaliado na redação em 5 pontos, né? Ou seja, em 5 partes, 5 competências. A primeira é a norma culta. Então, expressões coloquiais, né? Palavras de baixo calão, ou seja, palavrões. Né? A gente não pode copiar a coletânea. Tem textos motivadores que eles vão delimitar o tema, eles vão nos dar a ideia do que a gente precisa. Mas eu não posso copiar aquilo. Eu vou tomar como base, eu vou usar aquilo, eu vou me direcionar por aquilo, mas eu não posso copiar. Certo. Uma outra questão, né, que a gente não pode fazer, o que quiser, é fugiu do tema. Fugiu do tema, morreu, acabou. Né? Então, é uma prova cidadã. Eu tenho que dar uma proposta solidária, eu tenho que ser um cidadão. Né? Tem a questão dos direitos humanos, que geralmente a gente precisa, né, ali atender aos direitos humanos. A gente não pode ferir os direitos humanos. Né? Então, você tem que ficar dentro disso, no tema. Tomar cuidado para não fugir, né, do tema, que esse é o principal problema. Legal. E então agora para a nossa última questão dessa redação, né, desse tema, a gente teve uma pergunta que é algo bem interessante, às vezes o pessoal acaba deixando de lado, pensando na argumentação, que é como começar a nossa redação. Como que a gente pode pensar em começar a redação para depois argumentar e trazer uma solução que seja numa estrutura de começo, meio e fim decente, para o que pede o Enem, né? Isso, o começo, né, a gente pega lá, Vitor, começo é quando a gente vai ambientar o texto. Legal. Né? Ou seja, tem um tema, eu preciso reconhecer neste tema e criar uma tese, uma direção. Né? De repente, se a gente pegar como tema, vamos supor, evasão escolar, né? Ou seja, os alunos que vão saindo da escola. A evasão escolar, a gente, primeiro, o que eu faço? Eu abro, é uma apresentação. Então a gente vai pegar o quê? Né? Evasão escolar ocorre em função das condições sociais, da pobreza, né? Os jovens não têm como ir para a escola, precisam trabalhar, e aí abandonam, a escola não é interessante. Esse é um problema que assola o país desde sempre. O que fazer para mudar? E aí a gente vai argumentando no que fazer para mudar. Né, nas relações todas, porque ocorre, não teve investimento, tem investimento, o que o governo pode fazer, o que as pessoas podem fazer, o que a comunidade escolar pode fazer, e no final, a solução sempre ligada a isso. Né? Ou seja, o que eu vou dar como solução? Eu tenho que dar sempre a consequência. Né? Para acabar ou para diminuir, né, a evasão escolar, o que a gente faz? Aí a gente pega e diz o seguinte: né, o governo deveria, né, dar um salário aos alunos, aos jovens, para que eles não precisassem trabalhar, porque assim eles iriam à escola, né, ou seja, ajudar as famílias que têm mais de 2 filhos, né, na escola com a cesta básica, né, ou senão a gente pode falar assim, tem que dar palestras, debates sobre a importância da escola, de estudar, da transformação, para que assim as famílias e as crianças e os jovens tenham a conscientização. Então é dar essa solução, é explicar essa solução ali. É isso que o Enem quer de nós. Um texto amarrado, organizado, objetivo. Eu não preciso colocar palavras difíceis, ideias complexas. Ele quer um texto bem organizado, só isso. Muito bom. E uma coisa que a gente não poderia deixar passar, tendo um professor de letras aqui, é a questão dos movimentos literários que o Enem pede em suas questões, né? Então, isso que foi uma dúvida que o pessoal mandou pra gente também no Instagram. Como eu já disse, se você não segue, vou deixar o Instagram tanto do professor, que ele faz um trabalho educativo lá também, e o nosso Instagram da Jovens Politizados, para você ficar por dentro de todos os temas e mandar suas dúvidas aí. Então, professor, falando em Enem, quais são os movimentos literários que é bacana a gente focar para o Enem agora desse final de semana? Isso, nesse final de semana, Vitor, o que a gente tem? Né, a prova de linguagens e de história. Né? O Enem trabalha com história.
Ele vai trabalhar com a Idade Média, ele vai trabalhar com história, muitas vezes história da África, ele gosta, né? A questão da Segunda Guerra Mundial e as suas consequências, isso cai muito, né? Aí a gente pega isso para lá. Para a área de linguagens, a gente vai ter literatura e artes, né? Isso vai andar junto. Você fala, putz, eu vou ter que saber a arte, né? Todos os movimentos, não. Gente, é arte nacional, é literatura nacional. Então o Enem ele gosta da arte contemporânea, ele gosta da Semana de Arte Moderna, ele trabalha com arte, né, a arte popular, a arte regional. O que é isso? Bumba Meu Boi, Carnaval, Festa Junina, né, as festas populares, né, essa questão toda. E aí o que acontece? Na literatura é a mesma questão. Então o que a gente precisa aí em literatura? Ah, todos os movimentos? Não. Como assim a mesma questão? A mesma questão de artes. Literatura brasileira do século XIX e XX. Então o que é interessante? Romantismo, realismo e modernismo. Esses três movimentos, só brasileiros, não precisa olhar, né, o realismo português, o romantismo português, o modernismo português, não, é no Brasil. O Enem trabalha só com arte e literatura brasileira. Muito bom, professor. Muito obrigado pela participação aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Você tenha gostado como audiência, que a gente tenha sanado todas essas dúvidas que você tem agora pré-vestibular, né? Pré-ENEM chegando agora nessa última reta final. E é claro, gente, pensa no seguinte, é só uma prova, né, professor? Isso. A vida é muito maior, né? A gente vai, né, passar por coisas grandiosas. A gente precisa ir bem nessa prova, é um teste, a gente está se testando, né? Mas não é a prova da nossa vida, né? O que acontece, Vitor? Cada um de nós tem um tempo. Né? Se não é neste ano, é no outro. Às vezes a gente não está preparado para esse tipo de prova. Vai na boa. Por quê? Porque a vida é muito maior. Se você ficar tenso, você vai errar mais questões. Às vezes, muitas vezes, 30% dos nossos erros acontecem porque a gente está tenso. Sim. Não à toa, é comum você levar a prova embora e depois você falar, como eu errei essa, se eu sabia. Sim. E atenção, é só uma prova, cada um tem o seu tempo. Vai na boa. E não é a última prova da sua vida também, né? Se não der certo dessa vez, você vai ter outras tentativas. Eu, por exemplo, minha história com o Enem, eu não consegui entrar na faculdade que eu queria. Hoje eu estudo no Instituto Federal de São Paulo, Engenharia de Controle e Automação. Não foi de primeira, né, professor? Você acompanhou minha jornada, sabe que não foi de primeira que eu consegui, mas a persistência lá eu consegui fazer novamente, tive a oportunidade, graças a Deus. Estudei mais um pouco, me preparei melhor. Às vezes o nervosismo pega, às vezes a gente não se preparou da maneira que deveria. Então é tudo uma questão de oportunidade, de você saber se preparar, calma, nervosismo. Não deixa isso pegar, né? Que isso pode atrapalhar bastante. E é só uma prova, gente. Tudo pode acontecer e pode ser que seja muito bem, pode ser que não dê certo. Mas é só uma prova. Compartilha para todo mundo, vamos ajudar e ver que todo mundo precisa de uma educação melhor, precisa sanar essas dúvidas antes do Enem, que tá chegando, depois não vai ter tempo mais, né, professor? Redação é no final de semana que vem, ainda dá pra gente dar aquela olhadinha em algumas coisas. Então, vamos estudar, vamos compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí embaixo no canal e tchau, tchau. Boa sorte!